Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de estudar a literatura, continuando o programa voltado à vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos dando continuidade ao livro Nas Voragens do Pecado. E vamos combinar que é um suspense, é uma treta em cima de treta. Isso aqui, gente, aqui. Tá pronto. Nossa, ótimo, só mudou de lugar. Sai daí. Não, porque aqui na câmera parece que é um troço desse tamanho, um tijolo. Então, esse suspense, treta em cima de treta, obsessão em cima de obsessão, gente. Bom, agora a bola de neve que estava pronta para descer, já começou a descer a ladeira. Né? A gente viu no capítulo anterior que Luiz de Narbonne havia conversado com o padrinho dele, né? Dizendo que não ia mais tomar votos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Foi aquela encrenca toda, né? E aí nós vimos no final a parte de Otília no convento. Mas antes da gente retomar, vamos fazer a nossa prece? Pensaram que eu tinha esquecido, hein? Esqueci não. Graças a Deus. Gratidão a Jesus pelo muito que a sua misericórdia nos concede todos os dias, para que nós saibamos como conduzir a existência, como conduzir a própria vida em âmbito maior, enquanto espíritos imortais que somos. Gratidão a Maria, que nos acolhe, que nos envolve, que nos sustenta. Dá-nos força, Senhora, para fazer tudo aquilo que seu Filho nos manda fazer. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, vamos ver se eu vou ou não levar um banho. Eu estive correndo ainda agora. Vamos ver. Já estou até aqui de lado, porque vai que, né? Tudo certo. Eu ofereço também uma pequena xícara com chá de boldo e espinha na santa. Alguém está servido? Então, o que a gente viu? Luiz teve aquele trelelê todo com o padrinho dele na igreja, não, porque eu vou deixar a igreja, tarará, 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 tarará. E o padre, muito bem intuído, falando para ele não fazer isso, tarará, né? Teve uma chance dessa história não acontecer. Né? E a Ruth, lá no convento, também. De vez em quando ela percebia o irmão falando para ela voltar para a Alemanha, né, voltar para o Reno,
Atende, querido irmão, teu Carlos, eu protegerei a tua fuga e irás a salvo, com o poder que nos concede o amor ao bem. Atravessa o rio, foge desse pobre de Narbona, penetra a Alemanha, Gregório te acompanhará, bate ao castelo de G. Ali existe um amigo leal que te acolherá e amará dedicadamente à nossa falta. É o príncipe Frederico. Não atraiçoes o evangelho, pobre Ruth, com a indignidade que pretendes. Perdoa, e obterás tranquilidade. Que ele, Carlos, já tinha perdoado, né? E ela? Por outro lado, estava lá, Otília, jurar-te sobre as páginas da Bíblia Sagrada e cumprirás o juramento, porque aqui estou para relembrar-te. Vinga o teu Carlos bem-amado do assintoso massacre. Vinga a tua família inocente, generosa, trucidada pelo hipócrita, que ultrajou o altar com o sangue dos escolhidos do Senhor. Luís de Narbona desgraçou-nos a todos. Sofro nas trevas do meu ódio, atormentada de desespero e saudades, sem sequer compreender o que foi feito do meu Carlos. E Luís de Narbona é o culpado de mais essa desgraça. Fere-o, Ruth, tortura-o, por meio do amor que te consagra, tal como eu mesma sou torturada, pois o tens às tuas mãos. Fui eu que tu dei. Né? E aí, havia o livre-arbítrio, a escolha era dela. E na capela, né, em meio a esses vultos, né, os espíritos que ela percebia, ela começou a se interessar pelo Luís Narbona. E com dúvidas, né, dizendo, nós paramos no seguinte trecho. Ela falando com ela mesma, sim, Luís, como és belo e gentil, e como eu seria capaz de te amar e ser feliz contigo, se não foras justamente tu o algoz dos meus entes mais queridos. Quão orgulhosa eu me sentiria de ostentar o teu nome e o teu amor, se, em vez do dever de odiar-te, dever de odiar-te? A gente não tem dever de odiar ninguém, não, gente. Eu antes me pudesse consagrar à alegria de te amar para sempre. Que fidalgo mais terno, mais arrebatadoramente amante do que tu, nesta pobre França maculada pela peçonha de Catarina. Luís de Narbona, como deverei desgraçar-te? Ainda não escolhi o gênero de castigo que te darei. Sim, porque meu dever será desgraçar-te. Matar-te-ei com uma punhalada traiçoeira entre um beijo e uma jura de amor? Parece-me bem pouco para quem trucidou a família de La Chapelle e seus colonos. E me levaria à forca. Ferir-te-ei, porventura, com a traição, torturando-te por meio do sentimento que me consagras, tal como deseja a minha Otília? Que sei eu. Que mal inventarei capaz de te atingir, tão altamente colocado tu te encontras? Lograrei inspiração e coragem no momento exato? Sim, se o espectro de Otília estender sobre mim as trevas do seu ódio. Nossa Senhora! Não se permanecer a sós comigo mesma, ou se o meu Carlos sussurrar aos meus ouvidos o perdão que já te concedi. Deverei, no entanto, precipitar os acontecimentos. Otivra-me de cometer o sacrilégio de vir a amar o próprio assassino dos meus entes mais queridos. Exausta e alucinada, atirava-se às lajes da capela, deixava-se ficar imóvel, os olhos apavorados, o coração precípite, as mãos geladas, o peito penosamente oprimido por uma angústia invencível, deprimente, a alma inconsolável, cruciada, desorientada. E se, porventura, alguma religiosa por ali passava, olhava-a compungida, benzia-se beatificamente e se afastava na ponta dos pés, respeitosa e impressionada, murmurando para as contas do rosário. Seu pecado teria sido realmente monstruoso para que entre aspas, arrependimento como este pudesse sobrevir. Vamos para o capítulo 2. Núpcias. Era o dia de finados, e a igreja comemorava-o com toda a pompa do seu cerimonial sugestivo.
À noite, haveria procissão, porque seria necessário homenagear os mortos e impressionar o povo com o poderio invencível da religião que se impunha cada vez mais com a força social dos seus representantes. Envergando o precioso uniforme de estudante de teologia, Luís de Narbonne vagarosamente caminhava ao lado do pálio, empunhando o bastão dourado dos religiosos militares, o senho carregado, o corpo ereto e nobre, a fronte altaneira e vigorosa, pois ainda não obtivera a desejada dispensa já solicitada. Não cantava, como habitualmente se permitia em circunstâncias tais, e tampouco orava, porquanto, desde a primeira vez que se avistara com Otília de Louvigny, deixara de sentir a serenidade propícia para o que entendia por invocação aos céus, dado que as emoções excitantes do coração abrasado o tornavam incompatível com um lenificante estado espiritual necessário ao feito. Não é à toa que Jesus recomendou, né? Vai, você quer rezar? Vai para dentro do teu quarto, fecha a porta. E Deus vai ouvir você. Claro que a nossa vida é tão corrida que, às vezes, a gente está fazendo prece no ônibus, está fazendo prece no ambiente de trabalho, está fazendo prece pela rua. Vamos embora. Mas não deixemos de orar. E orar é diferente de recitar. Isso eu aprendi ontem. Existe aquela prece que a gente vai repetindo as mesmas palavras, tarará, 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 tarará. Isso não é oração, você está recitando alguma coisa. Mas aquela prece que você faz espontaneamente é a melhor. Aí você está orando. Ah, mas eu não tenho cabeça para orar. Ok, existem modelos de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. É que o livro não está aqui, está. Evangelho dos Humildes, tarará, umbral. Acho que eu já passei ele ali para a estante, já, não está aqui não. Um livro que a gente conversou ontem, A Prece Segundo os Espíritos, falando dessa diferença, justamente desta diferença. Aqui é minha estante, gente. Estou olhando para minha estante, caçando ele. Está ali na estante. Deixa ele quieto lá. Então, há essa diferença. São modelos. O ideal é deixar o coração falar. Continuando aqui, Charles nos conta. 6 dias havia que não lograva avistar-se com sua querida Otília e por isso mesmo sentia-se enervado, desorientado. Visitava diariamente o retiro onde se encontrava a jovem, tentando falar-lhe. No entanto, as ordens da rainha eram formais e voltava desolado, acreditando sua prometida supliciada sob as asperezas de rude expiação, ao mesmo tempo que se incriminava como causador do chocante fato. É ruim. Se ela estava lá perturbada por causa do plano espiritual, né? Obsessão e tal. Mas ela estava sendo muito bem tratada lá. Tem fé em teu cavaleiro de Narbonne, minha princesa. Ele te recompensará por todos os dissabores que, por seu amor, sofreres, quando te tiver em meus braços e puder chamar-te esposa. Escrevia ele a penitente, remunerando com altas quantias, a título de espórtulas para casa, o favor de lhe fazerem chegar às mãos o amoroso recado. Visitara igualmente a rainha, humilde e suplicante, ajoelhando a seus pés, entre uma homenagem e uma imprecação, temeroso pela sorte de Otília, e dissera:
Sois magnânima, senhora, bem o sei. Catarina de Médicis era o quê? Perdão, pois, para 2 corações que sofrem, o meu e o de Otília, ordenai que me restituam minha prometida esposa e disponde de minha vida para vos servir. Catarina, porém, cara danada. Que, além de má, era igualmente um tanto teatral e algo romanesca a seu modo, gostava de divertir a própria morbidez. Desculpem. Contornando os crimes que praticava contra seus súditos e servidores, com encenações e pormenores dignos de um consumado comediante. Aliás, essa mulher temida e genial adornava-se com uma arte terrível, difícil de ser praticada, delicada, profunda, grandemente dramática. A arte de saber atraiçoar com dignidade e majestade, fazendo supor que servia e protegia. De saber ferir sutilmente, fazendo-se de generosa, concedendo a si mesma o prazer de libar todos os detalhes das situações irremediáveis nos labirintos ocasionais que a sua imaginação ardente, obsidiada pelas trevas, sabia criar para aqueles que condenava. A arte de perseguir, provando a todos que era perseguida, de martirizar, fazendo crer que o fazia inspirada por superiores virtudes e fiel a deveres sacrossantos. Catarina respondeu a de Narbonne. Deixa eu tomar um fôlego aqui, que essa mulher, nó. Ou melhor, nem nó, nem nu. Crendo dos pai. Meu jovem amigo, deixai que vossa noiva se purifique durante os dias da penitência marcada pelo seu confessor. Em verdade, Otília se encontra um tanto impura. E bom será que venha para os vossos braços completamente isenta dos pecados. Ainda mais quando há bem pouco tempo houve de conviver com os renegados luteranos, pois não ignorais que estes enxameiam pelas margens do Reno ao lado dos calvinistas nas fronteiras da Alemanha. A propósito, sossegai o vosso coração. Vossa rainha pensa em tudo, pois somente deseja a felicidade dos súditos de seu filho, os quais são também um pouco filhos seus. Jesus amado. Mais alguns dias, e vossa dispensa para o matrimônio estará em regra. Obtive do embaixador de sua santidade a vossa exclusão do quadro de noviços. E Otília de Louvigny será vossa esposa dentro de bem pouco tempo. Vossa Majestade é a mais gentil das soberanas e a mais generosa das mulheres, que o céu a recompense. E eu serei o mais submisso dos servos do trono e da França. Peguei ranço de Catarina de Médicis. Dá licença, peguei ranço. Gente, que mulher diabólica. Não é à toa que o Charles falou que na época as voltas com os resgates necessários para a elevação espiritual, porque eu vou te contar, hein? Só a noite de São Bartolomeu, fora os outros crimes. Voltamos para a procissão. Vamos lá. Marchava, no entanto, a procissão, sob a monótona cadência das pesadas vagarosas, ritmadas pelo cantochão, quando, de súbito, Luís de Narbonne avistou uma jovem envolvida num grande manto negro de penitente,
a cabeça coberta por um capucho típico, a vela de cera na mão esquerda, o rosário, também negro, enorme à direita. Os cabelos louros e lindos escapavam do capucho grosseiro, capuz, né? Envolvendo o rosto alvo e angelical, e os olhos tristes e grandes dir-se-iam nublados de pranto. Era Otília de Louvigny. Fitou-a, carregando porventura ainda mais o senho, o coração acelerado por um toque de ciúme. Com que então ela, sua noiva, com quem se consociaria dentro de algumas horas, deixar o convento sem preveni-lo, para que a acompanhasse de retorno à casa, quando ainda naquela manhã procurara visitá-la no Retiro Santo, informando-se dela? E como perambulava assim na procissão desacompanhada, exposta a críticas e perigos, ela, uma donzela respeitável, uma dama da rainha mãe? Que significariam tão insólitas atitudes? O que significariam? Meu filho, o dedo de Catarina. Você queria o quê? Examinou em derredor. Nenhuma aia, nenhum par a protegê-la, livrando-a de chacotas e impertinências sempre possíveis, até mesmo num ato religioso. Seus olhos pareciam devorá-la, e um acesso de impaciência inspirava-lhes gritos, ímpetos de gritar por seu nome e admoestá-la. Otília, porém, parecia absorta e tristonha, parecia não ter pressentido ainda sua presença empolgada nas contas do rosário. Em verdade, ela ouvira, e toda a encenação que ao crédulo massacrador de huguenotes confundia, mas não era do que pormenores do programa de insinuação estabelecido pela senhora Catarina para a melhor maneira de contorná-lo, a fim de sutilmente destruí-lo. Não se podendo conter, apressou-se alguns passos, postando-se diante dela. Otília, exclamou Severo, que fazes aqui tão só, desacompanhada? Quando te libertaram? Ela voltou para ele os olhos doces e amorosos, e o encantador sorriso de satisfação lhe iluminou o semblante, desarmando nele a amargura esboçada. Oh, meu senhor, não estou liberta. Faltam-me ainda 2 dias. Ordenaram-me que peregrinasse com esta solenidade em honra aos mortos em estado de pecado, para desagravo dos meus próprios erros. Terminada a cerimônia, retornarei ao retiro das boas irmãs franciscanas que me acolheram. Mas por que te encontrei só? Onde está a tua dama? Quem te acompanhou desde o convento? Não estou só, meu senhor, porque vós me acompanhais desde o primeiro passo, apesar de que somente agora prestastes atenção em vossa humilde prometida. Não dispus de um portador para prevenir minha dama, além de que me é proibido qualquer traço luxuoso durante a penitência. Apenas um pajem do Louvre acompanhou-me de longe, em silêncio, até a igreja, por ordem de Sua Majestade, a Rainha. Ele tomou-lhe da mão e osculou-a com sofreguidão, retirando-lhe o rosário e guardando-o consigo, diante dos olhos surpresos dos circunstantes. Arrebatou-a para junto do pálio, onde permanecia, e assim, segurando-a pela mão, como teria feito a uma criança, seguiu com ela ao passo do cortejo. O coração palpitante, a alma dilatada por uma inesperada satisfação. Estás sendo o joguete da caprichosa rainha que não perde oportunidade para me atingir, murmurou ele aos ouvidos da menina, que se diria o mais belo anjo a ornar a procissão, humilde e tímido, caminhando por sua mão. Catarina me detesta e tortura-me na tua pessoa. Por que não me ordenou a cruel que te fosse buscar ao convento e guiar-te nesta procissão? Um pajem do Louvre como par, um lava-pratos das cozinhas do rei como cavaleiro de uma princesa como tu. Senhor, eu sou apenas uma condessa. E por tradição somente. O título não foi herdado por mim. Luís, porém, elevou a voz como a defendê-la de um insulto.
mas serás princesa dentro de alguns dias. Que digo eu? Dentro de algumas horas. Serás condessa, serás princesa, serás tudo, minha bem-amada, porque eu te levarei até onde permitirem as minhas forças. Não nos separaremos mais, Otília, a partir deste momento até as nossas bodas. Sinto-me tão extasiado por esta felicidade, tão ansioso do teu amor, que temo que algo me arrebate. E por isso não nos separaremos mais. Depois de amanhã, realizar-se-á o nosso matrimônio. Venham ou não as licenças, e até lá não ficarás sem a minha vigilância. Aterrada ante a ideia daquele sacrílego matrimônio, sacrílego matrimônio, a infeliz irmã de Carlos tentou uma alternativa a fim de se esquivar e ganhar tempo. Deverei retornar ao convento, senhor, a fim de concluir a penitência. Ora, penitência, penitência. E por que essa absurda penitência imposta pelo despotismo de uma rainha que ousa intrometer-se em assuntos tão somente da competência da igreja? Que mal praticastes para uma expiação que contraria o próprio céu? Volveu irritado, como se fosse a maior pecadora da França. Tu, um anjo, que Deus enviou à terra para tornar-me feliz e compensar meu coração da solidão que o envolvia desde o berço. Estás dementada porventura? Estará dementada porventura dessa detestável megera a quem chamam rainha da França? Mostrar-lhe-ei que também eu ainda posso ordenar algo dentro da igreja. Não retornarás à arbitrária prisão. Passarás a noite ao meu lado, orando na igreja de Saint-Germain, e ali concluirás os conselhos do confessor. Conduziu-a, efetivamente, até sua igreja preferida, rodeando-a de carícias e atenções. Fez que viesse a sua dama, a fim de acompanhá-la. Obteve, em 2/4 de hora, de autoridades eclesiásticas competentes, a dispensa para o resto da expiação no retiro conventual. Ofereceu-lhe delicada ceia nas salas das sacristias, vendo-a esquálida e esmaecida em virtude dos prolongados jejuns. Osculou-lhe, transportado e terno as mãos, os olhos, os cabelos perfumosos, com a veneração com que o faria um ser angélico. Ofereceu-lhe flores, acalentou-a do frio da noite com seu manto quente e velou por seu sono, ali, na sacristia, como o mais fiel e respeitoso dos amantes, o mais terno dos irmãos, o mais devotado dos pais. E, pela manhã, acompanhando-a de regresso ao Palácio Raymond, fez que se postasse ali, para sua vigilância e defesa, uma guarda de 6 cavaleiros armados, enquanto Rupert, o servo fiel, se instalou no saguão, armado de espada e bacamarte, um tipo de espingarda antiga, para igualmente velar pelo descanso da futura ama. Se não me engano, bacamarte é isso. Deixa eu ver aqui, gente. Bacamarte. Vamos ver o que é aqui na minha querida Mortícia. A antiga arma de fogo, de cano largo e em forma de campânula. Então, enquanto Rupert, o servo fiel, se instalou no saguão, armado de espada e bacamarte, para igualmente velar pelo descanso da futura ama, ao mesmo tempo que ensaiava aos sons da bandurra o hino encomendado pelo amo para os esponsais, saboreando o bom vinho que Geórgio servia, apreensivo e desgostoso. O pessoal que está com ela... não são totalmente contra essa história toda, né? Regressando, enquanto se dirigia ao Louvre a fim de se entender com a rainha sobre as atitudes tomadas, o capitão da fé confabulava consigo mesmo. É uma pobre órfã abandonada, de quem serei devotado defensor nesta corte corrompida. Casando-me, deixarei a França.
Procurarei na Itália ou na Espanha um refúgio seguro para a minha felicidade. Eu temo Catarina, por mim mesmo e por minha Otília. Em meio desta celeste aventura que desfruto com o meu primeiro amor, oprime o meu coração o atro amargor de indefiníveis pressentimentos. Será certamente a ânsia insopitável pelo próprio enlace? Né? Não, criatura, você está sendo avisado que vai dar ruim. Entretanto, meu Deus, jamais tive um só dia de felicidade até agora. Tudo me tem faltado, Senhor, com os afetos de uma família que não logrei encontrar neste mundo. Tende misericórdia do vosso servo, Senhor Deus. Admira-me como Arthur abandona assim a pobre irmã. Alguns dias depois, pelas 9 horas da noite, realizava-se com efeito o enlace matrimonial do capitão Príncipe Luís de Narbonne, conde de S, com a jovem condessa Otília de Louvigny-Raymond. A cerimônia decorrera simples e nada concorrida por exigências da noiva. A um canto da igreja, quase totalmente imersa em penumbra, estarrecidos ante o que viam e a que assistiam desde alguns dias, Geórgio e Dama Blandina conversavam entre murmúrios tão discretos que antes pareciam adivinhar os pensamentos um do outro, que mesmo externar ideias por intermédio de palavras. Creio que a infeliz menina enlouqueceu de dor após o massacre da família a quem venerava. É tão jovem ainda para a intensidade dos sofrimentos. Deixou os risos da infância à frente dos cadáveres dos pais e dos irmãos. Suspirou Dama Blandina com amargura. Não compreendo mais o que se passa. Errou quando se arvorou em vingadora. Erra quando se dá em casamento sacrílego sob um nome que não é o seu, ao assassino da própria família. E dizer-se que eu a vi nascer e crescer adorada por aqueles nobres corações que não mais existem. Lamentou Gregório, cujos olhos se nublaram de discretas lágrimas. A menina, de angelical que fora, tornou-se voluntariosa, ríspida, intimorada, audaciosa, verdadeira expressão do mal. Repele conselhos e sugestões prudentes que tentam protegê-la contra o abismo que para si mesmo está cavando. Sim, Dama Blandina. Não compreendo. E por isso mesmo não tenho responsabilidades perante a minha consciência e a memória dos meus infelizes amos. Apelarei para o concurso de alguém bastante inteligente e poderoso para tudo poder compreender e resolver melhor do que eu. Refere-se ao príncipe Frederico? Irá vê-lo, porventura? Sim, Dama Blandina. Eu já o deveria ter feito bem antes. Olha só, outra inspiração, que é para ver se essa história acabava por aqui, né? Coibiram-me, no entanto, 3 poderosos fatores. O respeito devido às vontades e às ordens da herdeira dos meus saudosos amos, o temor de vê-la expor-se em Paris, agitando-se na temerária aventura que estamos presenciando, completamente só e desamparada de qualquer auxílio e reconforto amigo. E o estranho fato de não ver o príncipe Frederico interessar-se por ela, em face dos acontecimentos. Todavia, diante daquilo a que assistimos, tentarei. Irei a Baviera. Repugnava a Blandina e a Gregório viverem sob o teto de um inimigo da sua fé, o qual fizera derramar o sangue generoso de tantos dos seus irmãos pelo Evangelho. Não se sentiram suficientemente fortes ou generosos para calcarem nas profundezas da alma a repulsa que sentiam pelo dever de apresentarem um respeito e uma consideração diários quando a razão e o coração lhes autorizavam um afastamento para bem longe daquele algoz de huguenotes, o qual tantas desgraças semeara ao redor dos próprios passos. Como o fanatismo religioso, muito embora cumprisse ordens recebidas de autoridades a eles superiores. Conquanto os 2 dignos serviçais, até então,
se curvassem às exigências da infeliz Ruth, cuja sanidade mental se diria obliterada por uma irreparável insensatez. Agora, verificando que esta exorbitava das próprias inconsequências, se negavam a acompanhá-la, a fim de servirem sob um teto considerado inimigo, o qual nem ela própria teria direitos de habitar, visto que o matrimônio fora realizado entre Louis de Narbonne e Otília de Louvigny-Raymond, que não mais existia sobre o mundo dos vivos, e que seu verdadeiro nome era Ruth de Bretencourt de la Chapelle. Olha a que ponto os nossos sentimentos podem chegar. Essa bola de neve está rolando cada vez mais. Não é à toa que lá no Evangelho, deixa eu ver se eu localizo ele aqui, eles sempre ficam por aqui. Está aqui. Lá no Evangelho, no capítulo... Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. 171, página 171, no meu evangelinho. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E Lázaro, em Paris, 1861, termina o seu item 8, do capítulo 9, Instruções dos Espíritos, a Afabilidade e a Doçura, item 6, perdão. O companheiro espiritual Lázaro termina assim a mensagem. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. E aí, em outro capítulo, aqui do Evangelho, o amai os vossos inimigos, página 207. Analisando as palavras de Jesus, Kardec, no item 3, termina assim. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento ocultos e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento amai os vossos inimigos.
Vamos lá. É tudo que está faltando aqui, né? E mais à frente ainda tem os inimigos desencarnados. Por que que a gente deve amar, né? Porque a inimizade não para só aqui, né? Continua lá do outro lado. E aí? Vamos mais um pouquinho aqui, que daqui a pouco eu vou parar. Então, a Ruth também, nem a Ruth teria direito de habitar, visto que o matrimônio fora realizado entre Luís de Narbonne e Otília de Louvigny, Raymond, que não mais existia sobre o mundo dos vivos, e que seu verdadeiro nome era Ruth de Bretencourt de la Chapelle. Em vão, a suposta Otília expôs a ambos os planos para a perda de Narbonne, em vão confiou à sua discrição os entendimentos com a rainha às vésperas do enlace para o ataque ao detestado capitão, e inutilmente lhes explicou que o casamento, tal como fora, entrara nos planos da rainha como o meio mais seguro e mais suave de abatê-lo, visto que, frágil, não se poderia revoltar contra tão poderosa personagem, senão se utilizando de 1000 intrigas, insídias e dissimulações, pois que a própria Catarina não poderia, sem muitos escândalos e dificuldades, anulá-lo conforme desejaria, porquanto se tratava de uma personagem considerada grata ao clero e ao próprio rei. Sinceros e honestos na própria crença, assim como no respeito ao evangelho, os dois servos não compreendiam aquela singular vingança, como também se apavoravam ante a frágil menina que levara a própria audácia ao sacrilégio de simular o ato sagrado do matrimônio, confessando detestar aquele a quem se unia. Ainda uma vez advertira Gregório, algumas horas antes da cerimônia: fujamos, mademoiselle. Temo ao prever os acontecimentos no dia em que fordes descoberta, porque não há dúvidas de que o sereis. Uma situação como esta, anormal, insustentável, não se poderá equilibrar por muito tempo. Pensai em nós outros, se não quereis pensar em vós mesma. Sofreremos todos como vossos cúmplices, que em verdade somos. E Blandina: detende-vos, menina, que ainda é tempo. Não tripudieis sobre as coisas santas. O matrimônio é um sacramento. E seja qual for a lei sob que se realize, será respeitável e digno da nossa veneração. Como podeis utilizar um sacramento para motivo de vinganças? Ah, gargalhava ela, excitada por estranho nervosismo. Não compreendestes ainda, querida senhora, que não existirá nenhum consórcio, visto que a Otília de Louvigny, quem se case, não eu, e que Otília já é morta? O Senhor não proclamou a vingança, mas o perdão. Não posso perdoar, não posso, dama Blandina. Bem quisera atender-vos, mas é impossível. Confesso-vos, cheia de pejo, que me seria grato poder amar Luís de Narbonne, tão gentil é ele, dentre todos os fidalgos de meu conhecimento. Mas não posso. Não posso. E terei de me precipitar no castigo que lhe infligirei, porquanto, se retardar, arriscar-me-ei a não poder fazê-lo jamais, porque, quem sabe, o coração poderia traiçoar-me. Eu poderia, afinal, aceitar vossos conselhos e perdoar. E como deixaria impune o carrasco dos meus entes amados? Ademais, prendo meu sagrado juramento, bem o sabeis, Blandina, de Gregório. Somente as forças das trevas presenciaram tal juramento, querida menina. Deus reprova-o pelos mandamentos da lei. E se a ele fugirdes ao juramento, obedecereis a princípios cristãos, porque praticareis o verdadeiro ato do amor ao próximo, no que possui ele de mais elevado e meritório. A infeliz cobriu o rosto com as mãos e prorrompeu em pranto cruciante, exclamando por entre dolorosas expressões de desânimo: não posso, dama Blandina, não posso. A sombra de Otília me impele irresistivelmente para este pavoroso destino, e eu não me poderei esquivar.
Terei de prosseguir nesta aventura sinistra até a completa destruição de de Narbonne. Otília manda-me torturá-lo por amor, tal como a morte de Carlos, às vésperas das suas bodas com ele, até hoje tortura o seu coração. Confesso que por vezes chego a lamentar que fosse precisamente ele, Luís, o algoz de minha família, pois eu, vergonhoso será dizê-lo, de bom grado teria amado, tão terno e amigo se vem apresentando desde o primeiro instante. Mas não importa que eu mesma sucumba nessa missão ingrata que minha Otília a mim confiou. De que me valeria viver destituída de minha família e de concluir a frase, pobre criança? Oh, não. Não posso concluí-la. Seria vergonhoso demais, seria demasiado odioso eu mesmo ouvir-me proferindo o maior dos sacrilégios que eu mesma, que um ser humano poderia cometer. Gente, que é isso? Fugi vós outros, deixai-me. Eu mereço a morte, mereço o suplício, o cárcere, a ignomínia, pois que pertenço às trevas. Pronto, agora ferrou. Uma frase dessa, vai fazer o quê? Se entregou de bandeja. Pois que pertenço às trevas. Ide para a Alemanha, ide. Deixai-me entregue a este singular destino. Minha alma perdeu-se nas trevas do pecado desde o dia em que Luís de Narbonne ordenou o massacre dos meus. E novamente, ocultando o rosto entre as mãos, como sentindo o pudor afoguear-lhe as faces à frente de quem a contemplasse, recolheu-se ao seu aposento, passando horas seguidas a sós, desolada, ansiosa, submersa nos pegos dos próprios pensamentos, acionados pelas inspirações trevosas da amiga morta em seus braços. Gregória e Blandina, porém, não fugiram, fiéis ao dever de zelarem por aquela que lhes fora entregue pelo destino e pela consciência em circunstâncias percussientes. Continuaram, portanto, no Palácio Raymond, alertados para qualquer emergência grave, que esperavam a cada momento, afetuosamente velando, aflitos e inconformados pela menina que lhes era tão cara. Ora, justamente no dia dos esponsais da sua jovem ama, pela manhã, quando ainda uma vez se verificara a conversação de que acabamos de relatar, Gregório pedia licença para com ela se entender sobre assuntos particulares e foi direto ao alvo. Mademoiselle de la Chapelle, uma vez que no momento não necessitais tão de perto de minha presença, e já que haveis por bem rejeitar meus conselhos quanto aos graves acontecimentos que a todos nos surpreendem, rogo-vos permissão para visitar o meu berço natal, na fronteira do além-reno. Possuo ali alguns interesses que desejo regularizar, o que me não foi possível em ocasião oportuna, em vista da nossa retirada precipitada de La Chapelle. Supondo que o velho servo alemão desejava pôr-se ao abrigo dos acontecimentos melindrosos que se seguiriam ao seu casamento, os quais tudo indicava que seriam assaz importantes, a jovem dama fez-se compreensiva, não retendo junto a si. Respondeu, portanto, bondosa e tristemente: vai, meu caro Gregório, apraz-me conceder-te a liberdade que desejas. Leva, porém, Camilo e Raquel, que sem ti e sem mim ficariam desamparados em Paris. Perdão, mademoiselle, não levarei meus filhos, visto que me demorarei alguns poucos dias apenas. Estarão ambos no Palácio Raymond às vossas ordens, servindo à dama Blandina. Como quiseres. E ser feliz. Preocupada como se achava, preparando-se para uma visita à rainha,
com quem se entenderia pela última vez acerca da ingrata missão que se impusera, a suposta Otília de Louvigny não se animou a exigir minudências sobre a anunciada viagem, satisfazendo-se com a sucinta explicação do dedicado servidor de sua casa. E no dia seguinte, Gregório partiu. Mas vamos nós parar por aqui e vamos acompanhar a trajetória do Gregório na semana que vem. Produção, algum encarnado para eu dar oi? Márcia Monteiro, hello, boa noite. Márcia Oliveira, boa noite, querida. Moniquinha, boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por ter trazido para nós o Consolador prometido, ter voltado para nós através do Consolador prometido, e dentro do Consolador prometido, nos ter relembrado o que é importante para nós, o amor aos nossos inimigos, as bem-aventuranças. Que a gente se lembre também do capítulo 6, do Cristo Consolador, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Em uma de suas psicografias, os fracos, os enfermos e os sofredores somos seus filhos prediletos. Que possamos ir em sua direção, amparados pelo amor de nossa mãe. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ajuda-nos, Mãe Maria, para que a gente possa acertar o passo com o bem. E gratidão a Charles, que nos trouxe esse alerta. Obrigada, Dona Ivone do Amaral Pereira, que fez N sacrifícios para nos trazer toda a literatura que estamos estudando. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Até quinta-feira que vem, a continuação desse livro que é um suspense só. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.